Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Literologia. Aqui é o canal específico para quem é da área de letras, quem é estudante de letras, quem é professor de língua portuguesa e quem é também curioso, quem gosta de se aventurar realmente no conhecimento das letras e das nomenclaturas, literaturas, outras coisas, tá bom, gente? Se você é estudante de letras, professor de língua portuguesa, se aventura ou pelo menos pensa em ensinar, está estudando e só conhece os termos da nomenclatura gramatical brasileira, só sabe o que é uma oração coordenada, subordinada, nunca ouviu falar, por exemplo, de orações hipotáticas, paractáticas, orações encaixadas, cláusulas complexas ou orações complexas, tá? Ou então orações de encaixamento ou orações satélite. Ou se você nunca ouviu falar, por exemplo, de modalizadores discursivos, né, deôntico, epistêmico, essas coisas. Se você está na área da linguística e fica somente nesses termos aí, está na hora de se aprofundar um pouco mais e saber que existem muito mais coisas do que supunha a nossa vã nomenclatura gramatical brasileira, tá bom, gente? Estou falando isso para indicar um livro muito bom da professora Maria Helena de Moura Neves. É um livro que eu li muito mesmo, porque foi um dos mais usados na minha dissertação, né? No meu texto de mestrado foi este livro aqui, Texto e Gramática, da professora Maria Helena de Moura Neves, né? Para quem não sabe, gente, a Neves trabalha na área do funcionalismo linguístico, mais ou menos ali, sobretudo na área realmente do Halliday, né? Então, assim, ela sempre traz para essa ideia do funcionalismo, mas ela envereda por diversos outros campos também, até porque a ideia básica que ela trabalha é a gramática de usos, né? Então, são os usos linguísticos, tá? Então, todos os usos são dignos de reflexão, de pensamentos e de análises, e é isso que a Neves faz em seu trabalho, tá? Este livro aqui, gente, recomendadíssimo da professora Maria Helena de Moura Neves. Antes de mostrar um livro, vou até mostrar aqui a assinatura, né, gente? Ela autografou aqui para mim, gente, dá para ver aqui, da própria Neves. Como eu já disse no outro vídeo, ela esteve na minha dissertação, na banca, e aí eu usei demais os textos dela, tá? E aí tive a oportunidade de ela autografar para mim. O que é que você vai encontrar neste livro? Então eu vou colocar aqui algumas coisas básicas. Ela é muito didática, gente, a Neves, e os livros dela são todos muito discriminados. Então, assim, tem o capítulo e tal, e ela discrimina parte a parte, ela escreve, ela gosta muito de topicalizar. Apesar disso, já vou adiantando que quando se trata, gente, de ler envolvendo também as teorias, não é tão fácil, né, de fácil compreensão. Então, não é um livro de, assim, que você entende de primeira. É um livro que precisa ser relido diversas vezes e às vezes até lido também com algum material de apoio, como a gramática funcional da própria Neves, tá bom? Mas o que é que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar no primeiro capítulo, ela vai falar sobre estudar os usos linguísticos ou a visão funcionalista da linguagem, ou seja, o funcionalismo trabalha com os usos, não quer saber se é norma padrão, se é linguagem coloquial, trabalha com os usos e com as possibilidades da gramática. Daí, entender-se no funcionalismo que a gramática é qualquer elemento que comporta a questão da linguagem. Então, gramática e discurso estão numa relação de interdependência, não se separa a gramática de língua, não se separa a gramática de discurso, ou seja, estão todos esses elementos imbricados aí, tá bom? Então, a primeira parte ela vai falar aqui sobre essa questão dos usos linguísticos. Na segunda parte, ela vai falar sobre a construção das predicações, né? Como é que se predica, né? O que é uma predicação, né? O que é realmente um predicado e tal. Na terceira parte, ela vai falar aqui, referenciar ou a criação de uma rede referencial na linguagem. Então, aqui a ideia das referenciações, o que a gente estuda também na questão lá da coesão textual, né? Porque comunicar é fazer referência, e já é muito voltado para essa questão também
da teoria da enunciação, de Benveniste, de Culioli. Então, a cadeia de referenciação, então ela vai colocar diversos elementos aqui sobre a questão de referenciação, tá? Noutra parte, ela vai falar em imprimir marcas no enunciado ou a modalização na linguagem. Gente, isso aqui é uma parte muito, muito importante mesmo. Essa ideia de modalização ou de modalizador discursivo, ou seja, você vai graduar o seu nível o seu nível de comprometimento para com a informação. No outro dia eu coloquei um livro aqui sobre ensino da língua portuguesa, eu falei sobre isso também, tá? Vou dar aqui só algum exemplo bem básico aqui sobre essa questão de graduação. Então imagine a seguinte informação, que a história se repita. Aí tem uma opção aqui, é possível que a história se repita. Então você pode predicar de diversas formas, tendo um certo grau de certeza ou um certo grau de comprometimento para com essa informação. Então você pode dizer, por exemplo, é absolutamente possível que a história se repita, é indiscutivelmente possível que a história se repita, é bem possível que a história se repita, é possível que a história se repita, seria possível que a história se repetisse, é pouco possível que a história se repita, seria pouco possível que a história se repetisse, é muito pouco possível que a história se repita, seria muito pouco provável que a história se repetisse, é quase impossível que a história se repita, seria quase impossível que a história se repetisse. Então você trata aqui de um grau de certeza absoluto, né? É absolutamente possível que se repita, e você vai graduando o seu comprometimento ou esse nível de informação para com isso. Então essa é a ideia básica de modalizador, ou seja, você vai modalizando, você vai graduando o seu comprometimento aí para com a informação. Você vai encontrar nesse livro muita coisa sobre isso também, tá? A modalização dos enunciados é um dos poucos livros que trata de questão de modalizadores, né? Você encontra mais em dissertações, em teses, aliás, mas em livros mesmo não é tão fácil encontrar. Você encontra nesse livro. Conectar significados ou a formação de enunciados complexos. Olha aqui, ó. Então, essa questão de enunciados complexos aqui é a ideia realmente do que a gente chama de período composto, né? Por coordenação e subordinação, o que a nomenclatura chama assim. Mas aqui chamam-se enunciados complexos, tá, gente? Então você vai encontrar o que nessa parte aqui? Revisitando conceitos. Então o funcionalismo linguístico, gente, ele questiona aqueles conceitos mais antigos e mais tradicionais de questões ou pelo menos a ideia que se tem de oração coordenada e oração subordinada, e por óbvio, grande parte dos professores aí, sobretudo do ensino fundamental, por não ter um outro mecanismo de ensino, acabam dando um conceito equivocado de orações coordenadas e subordinadas, dizendo que a oração subordinada completa o sentido e a coordenada não, como se nas coordenadas a outra oração central não tivesse, aliás, como se nas subordinadas a outra oração não tivesse sentido sozinha, só que isso entra num problema das orações chamadas adverbiais, por exemplo. Então, se eu falar assim, João foi tomar banho, João foi tomar banho, tem sentido a oração. Então, se eu disser assim, João foi tomar banho assim que chegou em casa, esse assim que chegou em casa, para a nomenclatura gramatical, é uma oração subordinada adverbial temporal. E aí você diz, então quer dizer que a outra oração não teria sentido sem essa oração aqui? Você acabou de ver que tem. Então, nem sempre essa questão de sentido completar outra, gente, é o conceito mais adequado. Na verdade, isso não é um erro da NGB, porque a NGB diz que a oração coordenada é completa sintaticamente, não semanticamente. Ela não fala de semântica, fala de sintaxe, fala dos elementos sintáticos. Ou seja, a oração subordinada realmente para a nomenclatura é aquela que exerce função sintática. E aí a função sintática pode ser a do substantivo, que é o objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, sujeito, predicativo do sujeito, essas coisas. Essas sim, elas são chamadas aqui de encaixadas, ou seja, elas realmente completam o sentido da outra oração. Mas as que são
adjuntivas, vamos dizer assim, ou seja, aquelas que são de adjuntos, o adjunto adverbial, no caso as orações adverbiais, elas não necessariamente completam o sentido da outra, não é bem assim, tá? E você vai encontrar tudo isso aqui. Então, o que é que os estudos do funcionalismo, né, discute, né? Já mesmo de Halley, de diversos outros autores não brasileiros, de que realmente as orações subordinadas, no sentido que a gente quer dar, são as orações chamadas substantivas. Essas sim realmente são subordinadas. Mas as outras, que elas são chamadas aqui de orações encaixadas, ou seja, elas se encaixam na outra oração, né? É uma oração noutra oração, vamos dizer assim. Já as orações adverbiais são chamadas de orações hipotáticas, num certo grau de hierarquia. E as orações coordenadas são chamadas aqui de orações paratáticas, para ao lado da outra, né? E isso a gente pode discutir no outro vídeo, essa questão das orações, né? Realmente. E você vai encontrar tudo isso, gente, nesse livro aqui, muito bom mesmo, na formação dos enunciados. Depois ela vai falar aqui sobre construir o texto com gramática, ou o interrelacionamento dos processos de constituição do enunciado. Predicação e referenciação, predicação, referenciação e polarização, predicação e modalização, modalização e polarização, predicação, referenciação, polarização e modalização. Então, você vai encontrar nesse livro aqui, gente, tá? Com o grande estudo, né, dispensa questão de comentários, realmente, o porquê gente, da Maria Helena de Moura Neves. Então, assim, é o livro da Neves. Ela é uma estudiosa muito séria nessas relações, ela não coloca aquilo que somente postulados, ela tem uma pesquisa aprofundada de diversos anos de pesquisa e de ensino. Então é um livro realmente recomendado para quem quer se aprofundar um pouco mais. Texto e gramática, gente, tá? Se você se interessar, vou deixar aqui o link para que você possa adquirir, tá? Qualquer coisa, deixe aí nos comentários, se você já tem esse livro, se você já ouviu falar do funcionalismo linguístico, se você conhece algum outro livro da Neves e outros aspectos, tá bom, gente? Foi um prazer e até a próxima.